Não era para ter parado a gravação, parar de compartilhar a tela. Comecei de novo a gravar, tá? Eu coloco em duas partes, se for o caso. Vamos tentar de novo, tá? Aí vocês me avisem quando visualizarem de novo o slide, tá? Tá aparecendo ou não? Não, aqui não. Aqui não. Opa. Só tá a tela preta, professor. Tá a tela preta ainda? Aqui também, continua só a tela preta. Tá, me avisa assim que aparecer, tá? Se para algum não apareceu, me avisa. Então, o que a gente estava pensando é você imaginar um retângulo com 3 partições internas, tá? Só vou ir passando algumas informações, mesmo sem slide, para vocês irem pensando o que é o diagrama de classes, tá? Ok. A gente divide um retângulo em 3, tá? No primeiro, no superior, a gente coloca o nome da classe. No meio, a gente coloca os atributos. E no último, no terceiro compartimento do retângulo, tá, a gente coloca as funções e operações. Tá? Então, a gente pensa assim. A gente caracteriza os objetos de acordo com uma classe, e essa classe tem atributos, ou seja, tem características que nos levam a pensar que esses objetos deveriam ser classificados dentro do mesmo grupo, né? Então, por exemplo, se a gente pensava em parede, a parede tinha largura, ela tinha tamanho, tinha uma altura, tinha uma espessura, tinha uma resistência, tinha um tipo de material que ela é construída. Então, essas características a gente chama de atributo, tá? E a gente coloca elas no retângulo do meio, tá? Aí a gente pode ter operações. Por exemplo, a gente pode ter uma operação levantar parede, tá? Testar carga. Podia ter uma operação atualizar endereço do funcionário, um projeto de sistemas, né? Pensando já no projeto de sistemas. Então, endereço seria um atributo de uma classe funcionário. Tá? Se você pensar funcionário como uma classe, um atributo dessa classe é que ele tem um endereço, ele mora em algum lugar. Tá? E uma operação possível seria atualizar endereço. Tá? Então, essas operações, elas vão no terceiro retângulo interno aí do retângulo que representa uma classe. Tá? Você representa a classe por um retângulo que tem 3 compartimentos. No superior, você coloca o nome da classe. No do meio, os atributos. E no inferior, as operações. Não apareceu o slide para vocês ainda? Aqui apareceu. O meu apareceu aqui. Agora apareceu. Apareceu. Então, você vê aí no slide 12, né? Você vê que tem um retângulo. Aqui tem um exemplinho, né? Tem uma parte superior que diz parede. Parede é o nome da classe. Então, qualquer objeto que você olhar no mundo e parecer com uma parede, você vai classificar aí dentro. Aí, no retângulo do meio, tem os atributos, tá? As características dessa classe. Características em comum. Tem um nome, tem uma largura, tem uma espessura, tem uma carga.
Aí no retângulo inferior, você vê que tem as operações ou funções, tá? Chamada de operações ou funções, ou também de métodos. Às vezes também é chamado de métodos, então tem que ter cuidado, às vezes a gente não sabe o que é método, a gente chama também dessas operações, tá? Levantar a parede, então é uma operação, e é uma operação possível de se fazer nessa classe, por isso a gente testa ela aí, coloca ela aí, tá? Não se preocupe, por enquanto, de entender esse negócio desse sinal menos e mais que vocês estão vendo aí, a gente vai ver em outra aula o que é, tá? Vocês também estão vendo aí 2 pontos, float, tá? Isso a gente vai entender depois. Mas, por enquanto, a gente entende como a gente representa uma classe. A gente dá um nome, a gente diz que tem alguns atributos e tem algumas operações possíveis, tá? E assim a gente fixa ela dentro de um diagrama, tá? E esse diagrama, esse retângulo, representa uma classe. Depois você vai ter vários tipos de classes. Você, por exemplo, na sua casa você poderia ter a classe telhado, a classe porta, a classe janela, e você vai colocar relações entre elas, tá? Então, tornando a repetir, né, um atributo é uma característica de uma classe. Logo, a classe pode ter vários atributos. Uma classe parede, por exemplo, tem vários atributos. Toda parede tem altura, largura, espessura, tá? Esses são os atributos da classe parede. Uma pergunta para vocês entenderem o que é atributo. Quais seriam os possíveis atributos de uma classe aluno? Nome, matrícula, curso. Exatamente. Muito bem. Isso seria atributos de alunos, exatamente. O Paulo te mandou a foto aí da fatura? Pois é, ele me mandou aqui. Hoje é o Paulo. E aqui ainda não, viu, João Paulo? Chegou a foto não. E quem vai pagar a fatura aí mesmo? Esse João Paulo é um arraso. Foi mal, galera. Isso é uma joia. Deixou o pessoal confuso agora. Tá, vamos lá. Então, bom, e operações o que são? Então, uma operação então, é uma funcionalidade que o objeto da classe pode executar e uma classe pode ter várias operações, né? Ter várias delas, tá? Então, por exemplo, a gente colocou parede, a gente tinha uma operação que era levantar a parede, tá? O aluno poderia ter um atributo que seria o endereço do aluno, e podia ter uma operação que seria atualizar o endereço, tá? Atualizar esse endereço seria uma operação, uma função da classe aluno. Bom, e esse retângulo representa apenas uma classe, tá? Mas dentro do diagrama de classes, a gente tem várias classes. Além da classe parede, a gente podia ter a classe porta, a classe telhados, tá? Então, são várias classes. Além da classe aluno, a gente podia ter a classe professor, curso, a classe de coordenação, tá? São várias classes que a gente tem aí. E elas têm uma relação entre elas, tá? E esses relacionamentos é o outro item que entra dentro do diagrama de classes, tá? Então, uma classe não está sozinha dentro do diagrama. Há várias classes e há relacionamentos entre elas. A grande maioria das classes, ela se relaciona com outras de várias formas. Portanto, ao modelar de um sistema, além de pensar nas classes, devemos pensar também nos relacionamentos, tá? E existem vários tipos de relacionamentos. Vocês também lembram de casos de uso, que existiam vários tipos de relações, tá? Se você pensar no diagrama de sequência, a gente viu que tinha vários tipos de mensagens, tá? E no diagrama de classes também há vários tipos de relacionamento entre as classes. Tá?
vamos exemplificar um pouco. Tá? Vou colocar aqui no... Exemplificando. Aparece para vocês o slide que diz exemplificando? Ainda não. Ainda não? Agora sim. Apareceu agora. Apareceu, né? Então, é para imaginar assim, que estamos construindo um sistema para uns zoológicos. Quais seriam as classes? Tá? Que a gente podia pensar na classe animais. Tá? Então, quais seriam as instâncias de classe? As instâncias de classe seriam cada um desses animais. Por exemplo, o koala, a garça, o leão, seriam instâncias da classe animais. Tá? Isso a gente podia pensar como instância da classe. Ok? Todos eles pertencem à classe animais. E a classe animal podia ter alguns atributos. Por exemplo, o ID do animal, tá? O nome, a idade, peso, seriam atributos da classe animais. Concordam? Isso seriam os atributos. Tá? Então, veja que a gente está recapturando aqueles conceitos. O que é uma classe, o que é uma instância de classe, o que é um atributo. Tá? E agora a gente vai ver também o que é uma operação ou função. Tá? Com o atributo, poderíamos, então, identificar uma instância específica da classe animal. Tá? Está aparecendo para vocês o slide 21? Tá aparecendo só aqui o slide aqui, até o nome, a idade e as 3 figuras dos animais. Ah, tá. Então vamos esperar um pouquinho. Vamos aguardar um pouquinho, aí quando atualiza a gente continua. Fica claro aí o que é os atributos. Mas assim, vamos adiantando. Um atributo, ele me permitiria identificar uma instância específica da classe animal. Tá? Então, cada um desses animais poderia ser uma instância da classe animal. E aí eu poderia ter um animal específico. Tá? Um animal com o nome Ruth, por exemplo, com ID 202, com idade de 117 anos. Tá? Então, ele seria especificamente uma instância dessa classe, da classe animal. Aí sim, não sei se apareceu para vocês o slide 21. Aqui está no mesmo. Está no anterior antes. Pessoal, tem uma ideia. Tem uma ideia para deixar isso aqui um pouquinho mais fluido. Vocês vão até o AVA, na seção 3.1, tem lá diagrama de classes. Tá o slide dessa aula. Vão lá e baixem o slide. Tente fazer isso. Vai ficar mais fluida a aula. Aí vocês baixam o slide e eu vou dizer para vocês passar o slide, vocês vão para o próximo, tá? Acho que vai ser uma forma aí da gente fazer isso mais fluido. Vamos tentar fazer assim. Não sei se todo mundo está com acesso ao AVA aí, né? E também não sei se todo mundo tem um Beleza. PowerPoint. Esse seria o
Eu acho que eu não pensei nisso. Talvez não todo mundo tenha PowerPoint aí, né? É uma pergunta aí, vocês todos têm PowerPoint ou não? Se não tiver, daí não dá certo. Aí tem que acompanhar daqui mesmo. Eu só tenho acesso ao PowerPoint, porém meu aba não está abrindo. Não está abrindo. Ah, tá. Compartilhar no Drive ou mandar por e-mail, alguma coisa assim. Ah, entendi. Aí fica mais difícil, assim. Então, vamos pensar nessa estratégia para a próxima aula. Então, eu vou botar o slide antes, aí vocês baixam o slide, e aí a gente passa... Aí eu vou dizendo, passo para o outro, e aí vocês vão passando e eu vou explicando o que está acontecendo. Tá? Mas quem puder, igual, baixa o slide aí. Aí vamos ver como... E quando visualizarem o slide 21, me avisem. Aí eu continuo. O Alexandre disponibilizou no grupo aí. Só é baixar no grupo. Ah, beleza. Obrigado, Alexandre. Slide 21, professor? Isso. Tá? Aqui tá ok, já apareceu, professor. Apareceu também na tela, né? Então tá. Assim, atributos, eles poderiam identificar uma instância específica da classe animal, né? Aí você tem, por exemplo, o nome, root, essa tartaruga se chama root, o ID dela é 202 e a idade 117 anos. Isso faz menção, digamos, a um objeto específico daquela classe, né? Uma instância de classe, tá? Específica. Isso eu consigo graças aos atributos. Os atributos são as características. Então, eu caracterizo algumas coisas e agrupo objetos de acordo a determinadas características e, graças aos atributos, eu posso identificar cada um deles de forma única. Tá? Essa tartaruga ela é identificada de forma única dentro da classe animais. Tá? Bom, e agora a gente tem que estudar as outras questões, né? Eu acho que fica claro o que são as operações, os relacionamentos. Não, os relacionamentos ainda não. O que são as classes, os atributos e as operações, tá? E agora a gente passa a relacionamentos. Slide 24. Slide 24, a gente vê alguns tipos de relacionamentos que são generalização, generalização entre classes, associações entre classes, dependência entre classes, agregação, composição. Alguns dos relacionamentos que nos interessa estudar aqui, tá? E a gente vai começar a estudar cada um deles. Tá? A gente vai estudar o que é generalização, o que é associação, o que é dependência, tá? Mas vamos começar com generalização. Tá? Slide 25. Vocês estão visualizando o slide 25? Ok. Sim. Ok. Então, vocês imaginem que você tem a classe animais, e no nosso zoológico a gente só tem 3 tipos de animais. Tá? A gente tem
tartarugas, nútrias e esse bicho preguiça. São os 3 animais que a gente tem no nosso zoológico, tá? E aí a gente vai dizer que esses 3 animais podem ser outra classe, né? São 3 espécies. Dentro de tartarugas, a gente pode ter várias tartarugas, tá? Então, a gente pode ter outras classes. A gente pode pensar tartaruga como uma classe, nútria como outra classe e bicho preguiça como outra classe, tá? Então, a gente pode pensar animais como sendo uma superclasse e a gente pode fazer esse diagrama, não sei se está aparecendo para aí para vocês, generalização, onde aparece uma classe animal e subclasses, tartaruga, nutria e bicho preguiça. E aí elas unidas e com uma seta aberta. Vamos ver, é o slide 27, tá? Não sei se todo mundo visualizou. Tô visualizando aqui, ok. Tá. Agora, isso aqui tem que prestar bem atenção. Isso aqui é bem sutil, tá? Então, qual seria agora os atributos da classe tartaruga? Nesse slide que vocês estão vendo aí. Você vê que a classe tartaruga ela é uma classe generalizada da classe animal. Tá? Então, você tem uma superclasse animal e uma classe tartaruga. Todas essas classes aí abaixo, elas vão herdar os atributos e as operações da classe animal. Tá? Então, embora você não vê nada no meio do retângulo aí, tartaruga, você não vê nada no retângulo do meio, onde tinha que aparecer os atributos. Você não vê nenhum atributo aí, tá? Mas ela herdou todos os atributos da classe animal. Então, seriam nome, ID e idade. Esses 3 atributos, tá? E ela herdou também as operações, definir nome e atualizar idade, tá? Então, atributos, em princípio, atributos e operações são todos herdados. Isso a princípio. Depois a gente vai ver que alguns podem não ser herdados, mas isso a gente vai estudar um pouquinho melhor na outra aula. Mas, por enquanto, a gente assume isso. Uma generalização, a gente vai herdar essas questões. Então, isso simplifica código, isso simplifica repetir linhas de códigos para o programador, tá? Porque ao invés de dar de novo para a tartaruga os atributos nome, ID e idade, você já diz não, ela simplesmente herdou da classe animal esses atributos, tá? Entendido até aí? Aparece para vocês no slide 27, né? Vocês estão vendo como é que é o... Ok, entendido. Tá? E essa seta que aparece aí, essa seta aberta, assim, branco, ela não está aí por azar, não é qualquer seta. Essa é uma seta que indica uma generalização, tá? É exatamente esse tipo de seta. Uma seta fechada já indicaria outra coisa, tá? Então, tenha esse cuidado. Ok. Só que imagine agora que nutria, além de ter os atributos nome, idade e o ID, para nutria a gente diz, não, mas nutria tem um atributo que não aparecia para os animais em geral. Aparece só para nutria. Por exemplo, o tamanho dos bigodes. Isso aparece só na classe nutria e não para as outras. Então, eu tenho que adicionar aqui, na minha classe nutria, um terceiro atributo, um quarto atributo, tamanho dos bigodes, tá? Tá aparecendo para vocês aí o slide 28, né? Ok. Oi? Tá, agora eu pergunto para vocês, quais são agora os atributos de nutria? Quais são os atributos de nutria? Nome, ID, idade, tamanho do do bigode. bigode. Isso, exatamente. Esses são os atributos de nutria. De tartaruga, somente nome, ID e idade. De bicho preguiça, somente nome, ID e idade, tá? Então, ela herdou
E animais? Animais não herda, tá? Não herda essa herança ela tem um sentido, tá? Animais não herda coisas individuais dos outros, tá? Então, animais não tem como atributo tamanho de bigode, tá? Mas nutria tem todos os atributos de animais, tá? Mas não a classe animal não herda os atributos de nutria, tá? Então, isso tem que ter cuidado também. Então, animais é uma classe abstrata, é só uma forma de simplificar e evitar repetições, tá vendo? Então, dentro do nosso sistema, a gente tem as classes tartaruga, nutria e bicho preguiça. Animal é uma classe assim que não existe de fato, ela é só uma classe abstrata que a gente usa para evitar repetições no código, tá? Então, ficou mais ou menos claro o que é uma generalização, né? Você vê que nas classes filhas, elas herdam atributos e operações de uma classe mãe, de uma superclasse, tá? De uma classe mais geral. A classe animal era uma classe mais geral, e as classes mais específicas herdam os atributos dela. Tá? Isso numa generalização. Isso é um tipo de relação entre as classes. Agora, o outro tipo que a gente vai estudar é o tipo associação. Tá? E uma associação é um relacionamento que representa o objeto de duas ou mais classes conectadas. De uma associação conectando duas classes. Os objetos das classes podem ser acessados. Tá? Ops, esse texto parece que não diz muita coisa, né? Vamos ver num exemplo como é que fica. Vai se aparece para vocês o slide 31. Vamos ver o que aconteceu aqui. Ctrl+C. Aparece para vocês o slide 31? Para mim tá ok. Na verdade, eu estou usando aqui que eu baixei o slide, né? Ah, tá. Ah, ok. Beleza. Tá. No slide 31, vocês vão ver que você tem aí uma associação. Você vê que tem uma relação entre a classe koala e a classe bicho preguiça. E nessa associação não quer dizer que koala vai herdar os atributos de bicho preguiça. Não. Só diz que tem uma relação entre eles. Dizendo que o bicho preguiça convive com o koala. Somente isso. Tá? Então, se essa relação convive com, a gente usa esse outro tipo de união. Tá? Não tem uma seta aqui. Ó. Você vê que é diferente da seta de generalização. Tá? Tenham cuidado com isso. Então, você vê, isso representa uma associação. E a gente pode escrever essa associação no meio aí da seta. Tá? Eu coloquei assim, convive com. Tá? Essa é uma associação entre koala e bicho preguiça. Isso aqui não indica herança. Tá? Ele não vai, koala não vai herdar os atributos de bicho preguiça. Tá? Ele não herda. Não tem herança aqui. Mas herda o de animais, né, professor? Não, também não. Não? Do jeito Também que está aqui, né? não. Não, Do jeito que está aqui, não. Se eu quisesse que herdasse, eu tinha que colocar uma seta, sendo de koala, indo até animal, esse tipo de seta de generalização, tá? Ah, tá, do ok. Do jeito que está aqui, embora parece que ele deveria herdar, não está herdando. Tá? Não tem herança nenhuma aqui, tá? Do jeito que está aí, koala, a gente não está vendo nenhum atributo de koala. A gente não está vendo. A gente só diz que tem uma classe koala e tem uma relação dela com o bicho preguiça. Ela convive com o bicho preguiça. Somente isso que a gente consegue ler aqui, do jeito que está aí, tá? Se eu quisesse dizer, não, mas a koala tem os atributos de animais, então eu uniria lá em cima, tá? Vou colocar uma outra seta, saindo de koala e indo até animais, e essa seta aberta aqui, né? Indicando generalização, tá?
Isso é uma associação. Você poderia pensar em vários tipos de associações, né? Convive com, ou esse bicho come o outro, tá? A briga com, enfim. Você podia pensar várias associações, e essas associações você representa assim dentro do diagrama, tá? Depois, o outro tipo de relação que a gente tem é a relação de dependência, tá? E a dependência, primeiramente, aí na slide 33, quem está acompanhando, tá? Deveria aparecer o slide 33. Tem um errinho aqui. A alteração de um objeto independente, ele pode afetar outro objeto que é dependente. Se isso acontece, a gente tem uma dependência entre as classes. Tá? Se eu alterar uma classe, essa alteração vai afetar a outra. Se há um lugar onde isso acontece, então elas são dependentes. Tá? Tem uma relação de dependência entre elas. E a dependência também, vejam bem que tem um sentido. Tá? E por isso ela é colocada dessa linha tracejada. E parte sempre da classe dependente. Tá? Então, se eu alterar o fornecedor, a classe cliente depende de fornecedor e vai se ver afetada. A classe cliente, ela depende de algum serviço prestado pela classe fornecedor. Então, ela tem uma dependência, tá? E vejam o sentido da seta, tá? Tem que ter cuidado. Generalização e dependência, a gente tem sentido para a seta. Essa dependência sai em torno da classe dependente para a classe independente. Vê que no caso aqui, nesse diagrama, fornecedor não depende de cliente, mas cliente depende de fornecedor. Tá? Isso aqui está indicando essa seta tracejada aí. Tranquilo? Entendido isso aí? Ok, entendido. Beleza, professor. Beleza. Ok. Bom, sempre a gente tem algumas normas assim, de boas práticas para criar diagramas UML e também para programar, né? Quando você vai programar, você tem um manual de boas práticas para dar nome a variáveis, para dar nome a constante, você adota um critério. Por exemplo, se você vai dar nome a uma variável, você vai dar nome significativo. Você não vai começar a chamar as variáveis de nomes aleatórios, por exemplo, x, y, z, porque quando você tiver aí 1000 variáveis, você não vai entender o que cada uma delas está fazendo, nem você mesmo vai conseguir entender seu código, né? E encontrar erros em seu código vai ser muito difícil. Isso programando, né? No programa também ocorre isso, tá? Então, programando, por exemplo, se daria nomes significativos a variáveis. Por exemplo, idade do aluno. Você colocaria lá a idade aluno como nome de uma variável, e não simplesmente x, ou x1, x2, coisas significativas, tá? Então, no nome de uma classe, você também vai dar um nome significativo, tá? Um nome que represente essa classe. Tá? Você poderia ter a classe aluno, por exemplo, e não a classe X. A classe X e a classe Y. Não. Você vai dar um nome que represente aquilo. Tá? Um nome que indique seu propósito. E como há muitas relações entre classes, de repente você pode criar uma telha de aranha de tantas linhas, né? Então, a gente tem que evitar o cruzamento de linhas ao criar o diagrama. Pensar, arrumar de novo o diagrama, colocar as classes em outro lugar, de tal forma que fique mais visual as coisas, tá? E não tantas linhas se cruzando entre elas que o programador poderia perder de vista, tá? E organizar de tal forma que itens que estão semanticamente relacionados fiquem fisicamente próximos, tá? Não um tão longe do outro e coisas menos relacionadas mais próximas.
você vai colocar mais próximo do seu projeto. E procurar não exibir uma quantidade excessiva de tipos de relacionamentos, né? Procurar colocar mais o básico mesmo, tá? Bom, aqui tem um exercício aí para vocês pensarem no diagrama de classes, tá? Então, ele diz, uma escola gostaria de criar um sistema para controle acadêmico. E como é que a gente faz sempre qualquer diagrama, antes de tudo, parte do levantamento de requisitos, tá? Esse é o fundamental de qualquer projeto de sistema, isso eu vou falar em cada aula, é levantamento de requisitos, tá? Você tem que ir até o seu cliente, fazer reuniões com clientes, entender o que é bom para ele, o que ele quer, tá? E quando você tem levantado os requisitos, você constrói seu diagrama de classe. Qualquer dúvida que você tenha ao construir seus diagramas do ML, diagrama de classe, diagrama de sequência, qualquer coisa, você tem que tirar essa dúvida com o cliente, tá? Para que ele te diga se isso está certo ou não, tá? Se isso é o que ele quer ou não. Então, após levantar os requisitos, eu tenho os seguintes dados. Cada curso é coordenado por um coordenador. O aluno cursa apenas um curso. O curso é composto de disciplinas que são ministradas por professores. Então, esse tem mais requisitos, tá? Considerando essas informações, faça a identificação de classes, atributos, métodos e seus relacionamentos. Se propõe um diagrama de classes. Quais seriam as classes que vocês observam aqui nesse exercício? É um diagrama para uma instituição de ensino. Cada curso é coordenado por um coordenador. Tem alunos, e cada aluno cursa apenas um curso. E o curso é composto de disciplinas que são ministradas por professores. Quais seriam algumas classes aí? Aluno, curso, professor, disciplina. Coordenador. Exatamente. Muito bem. Professor. E essas são as classes. Oi? Isso. Exatamente. Então, veja bem, a gente podia ter classe curso, classe coordenador, classe disciplina, classe professor, classe aluno. E a gente tem ali alguns relacionamentos entre as classes, tá? Um curso é cursado por aluno, tá? Então, curso e alunos, a classe curso e a classe aluno, elas têm um tipo de relacionamento entre elas, tá? Que tipo de relacionamento é esse? É uma generalização? E aí? Qual é esse relacionamento, esse curso-aluno? A classe curso com a classe aluno, como elas se relacionam? É uma dependência? É uma generalização? Ou é uma associação? A gente estava aqui. O que vocês acham? Aluno com curso. Oi? Dependência? Que depende para ter um curso para poder ter o aluno, né? Nesse sentido, poderia ter poderia até pensar que poderia ter uma dependência aí, sim. Mas o que é evidente é que é uma relação de uma associação, né? Porque o aluno está cursando um curso, né? Então tem essa associação de curso a um curso. Tá? Lembra, por exemplo, o koala que convive com o bicho preguiça. Então tinha uma relação de associação, né? Associação, né? Então você podia pensar a associação.
Um curso é coordenado por um coordenador. Também pode pensar numa associação, né? Um curso possui uma disciplina, mas a carga além dessa poderia ter outra. Se a gente fosse pensar bem, poderia ter também uma relação de dependência. Poderia pensar nisso, né? A gente vê todas essas relações. Por exemplo, o curso possui um coordenador. Então, é coordenado por um coordenador, tá? O curso possui disciplinas, né? Uma disciplina está relacionada com o professor. Porque está relacionada porque uma disciplina pode ser ministrada por um professor. Então, tudo isso são associações entre essas classes. Aí vocês vão ver que aparecem números, tá? Número 1, ponto, tá? Isso no slide 38, tá? Vocês vejam que aparece ali uma série de coisas que a gente não viu ainda o que é nesse diagrama. Você vê que alguns estão com sinal menos, alguns atributos, operações com sinal mais. Tá, nada disso a gente viu ainda o que é. Isso a gente vai ver na próxima aula, tá? O que é, tem esses númerozinhos aí que aparecem nas relações, por exemplo, 1 e um ponto suspensivo, outro 1, tá? Mas tem algum algum 1 que está sozinho, que não tem pontos suspensivos. Esse negócio desse 1 aí é, né, questão de relação 1 para muitos? Exatamente. Isso mesmo. Um curso tem um coordenador. Um curso é só coordenado por um coordenador. Então, por isso é 1 para 1, né? Exatamente isso. Tá? Um curso pode ter vários alunos, mas um aluno pode estar somente num curso, aqui no caso, se você fizer essa leitura, né? O 1 de ponto suspensivo em aluno, e se você olhar a relação de curso com aluno. Tá? Na parte de curso aparece um 1 sozinho. E na parte de aluno aparece um com ponto suspensivo. Isso indica o quê? Que um curso pode ter vários alunos, mas um aluno pode estar cursando apenas um curso. Ele não pode se matricular em 2 cursos simultaneamente. Aí isso indicaria isso, né? E quem disse se ele pode cursar mais de um curso ou não? Quem tem essa informação? O projetista projetou isso aqui, né? Projetou isso. De onde ele tirou essa informação de que um aluno não pode cursar mais de um curso? De onde vem isso? O que vocês acham? Imagine que você está projetando fazendo... Alguma informação. Oi? A estrutura da faculdade, né? Da instituição de ensino. Né? Exatamente. Imagine que você está projetando o sistema para uma instituição de ensino. E aí você fica na dúvida, será que um aluno pode se matricular em mais de um curso ou não? Aí você fica na dúvida, não sabe que números colocar aqui no seu diagrama. Não sabe se colocar um sozinho ou com pontos suspensivos. A quem você recorre? A quem você pergunta isso? Tá, você ficou na dúvida, você não sabe disso. Então, quem sabe? A direção da faculdade. A direção da empresa, né? Exatamente, é o seu cliente. É o seu cliente, é quem contratou. Aí você vai lá e você vai perguntar na faculdade. Um aluno pode cursar fazer mais de um curso? Ele pode cursar engenharia e sistemas ao mesmo tempo? Aí, bom, o seu cliente vai dizer para você se sim ou não, tá? E essa fase se chama levantamento de requisitos. E ela é uma fase contínua. Tá? Você vai inicialmente, você começa levantando requisitos, mas, eventualmente, quando você vai construir seu projeto, você começa a construir diagrama de classe, diagrama de caso de uso, você vai ficando com algumas dúvidas, tá? E essas dúvidas você vai tirando, fazendo reuniões com o seu cliente, tá? Por isso é muito importante essa fase de projeto, porque você identifica possíveis erros, tá? Vai que o cara dizia, não, mas o aluno pode sim cursar mais de um curso, né? E se você já programou e fez tudo, vai ser muito mais difícil você mudar a coisa. Se você só tem esse projeto, você vai reunir com ele vai identificar esse erro. Não, aqui um aluno ele pode sim se inscrever em 2 cursos se ele quiser, então o sistema deve permitir isso, né? Então você tem que refazer todo o seu sistema.
Seu projeto, você vai discutindo continuamente com o seu cliente. Isso é muito importante ter em mente. Sempre você vai montando o seu projeto e você vai discutindo com o cliente continuamente. Tá? Você não se isola do cliente. Essa é uma parte que você tem que todo o tempo conversar com o seu cliente, mostrar isso de novo para ele, pedir confirmação de novo, marcar outras reuniões, agendar reuniões, mostrar os seus diagramas para ele. E, claro, conversando, né? Porque se você mostrar só o diagrama, não vai entender nada do que são isso, porque você é o profissional. Mas você pergunta algumas coisas assim, tipo, um aluno pode cursar só um curso ou não? O coordenador só tem um coordenador por curso ou tem mais de um coordenador por curso? Todas essas questões você vai tirando aí, tá? E a gente vê também nesse diagrama, né, que se a gente pensar disciplina e curso, de quanto para quanto é? Já entendendo esses números aí. De muitos para muitos, né? Exatamente. Então, o que quer dizer isso? Que uma disciplina ela pode estar em vários cursos e um curso pode ter várias disciplinas. Exatamente. Um curso ter várias disciplinas é bastante óbvio. E uma disciplina pode estar em vários cursos. Claro, por exemplo, o pessoal da engenharia podia estar cursando uma matéria junto com o pessoal de sistema de informação. Tá? Podia ter disciplinas que são cursadas por mais de um curso. Tá? Então, se a faculdade permite isso, você coloca isso, né? Mesmo disciplina para professores. Uma disciplina ela pode ter vários professores. E um professor pode ministrar várias disciplinas. Tá? Você vê aí, né? Se no caso de uma faculdade onde uma disciplina só é ministrada por um único professor, então isso aí mudaria, né? Mas se ele admite ter mais de um professor, seria esse diagrama que vocês estão vendo assim, tá? E aí ficou mais ou menos as classes e as relações entre elas, né? Ô, professor, eu não sei se eu cheguei depois aqui, mas é porque naquela hora que você falou das setas abertas, e essas setas aqui parece que estão fechadas. O significado delas aqui, por favor? Sim. Setinha fechada indica uma relação de uma associação. Vamos botar lá em cima. Vamos botar lá em cima. Tá, mas é porque no slide para mim não apareceu a seta não, só o traço. Tá certo. Sim. Tá? Ó, se a gente tem generalização, a seta é aberta. Tá? Se a seta é aberta, indica generalização. Quando é generalização, quer dizer, a classe da qual parte a seta, ela herda todos os atributos da classe onde a seta está chegando. Tá? Aí você via, por exemplo, aqui não sei se aparece aí o slide 28 para você, eu coloquei aqui na apresentação, não sei se está aparecendo aí para você. Está aparecendo? Tá não, né? Não, vou pegar aqui no meu slide aqui. Isso, vai no slide 28 e olha aí. Essa daqui eu vi, a seta aberta, generalização. Isso, beleza. Exatamente. Isso é outro tipo de relação. Então, você vê que não é o mesmo que a gente tinha lá. Não é, a relação entre, por exemplo, entre aluno e curso não era uma generalização. Era outra coisa. Tá? Se a seta está aberta, indica generalização. Seta aberta indica que as classes que estão, da qual a seta está partindo, elas herdam todos os atributos e todas as operações da classe onde a seta está chegando. Tá? Em princípio, a gente pensa em todos. Depois a gente vai ver que não é todos. Tem alguns que são bem privados que ela não pode herdar. Mas isso a gente vai discutir na outra aula. Mas, por enquanto, eu penso o seguinte. Generalização está herdando os atributos e as operações. Então, se você pensar nos atributos de tartaruga, por exemplo, nesse slide 28, os atributos de tartaruga são nome, ID e idade, porque ela herdou da classe animal. Nútria tem como atributo nome, ID, idade e tamanho do bigode. Tá? Tamanho bigode. Ela tem todos os atributos da classe animal,
mais o atributo próprio dela, que é só dela, e que o animal não está herdando. A classe animal não herda os atributos de nutria, mas nutria herda todos os atributos de animal, e tem o próprio dela, tá? E então, seta aberta indica generalização. E vamos ver o outro, ó. O outro é associação. Uma associação é uma seta fechada. No caso, como está aqui, tá? Onde que está? Tá certo, é porque no slide meu aqui, a seta fechada não aparece, não. Só o traço mesmo aqui, só uma linha ligando o bicho preguiça e nem aparece o outro nome da outra classe aqui, não. Só o bicho preguiça ligando ao outro quadradinho aqui. Uma outra classe. O nome tá atrás dessa imagem aí, ó. Só que jogar essa imagem pra trás, ô Sebastião. É, né? Aqui no meu também tava assim. Ah, tá. Isso, exatamente. Está aparecendo atrás, sim. Exatamente. Ah, tá? Beleza. Tá. Mas olha, mas se não tem seta, indica associação também, tá? Se você vê uma linha contínua indo de uma para outra, indica uma associação. E indica uma associação nos dois sentidos, tá? Por mais que não apareça a seta, então é uma associação, tá? Somente seta aberta que é generalização. Não apareceu seta ou apareceu essa seta fechadinha, é a associação, tá? E até mesmo porque aparece o nome do tipo de associação, né? Ah, um curso é coordenado por um coordenador, tá? Já aparece qual é o tipo de associação, tá? Então, nisso aqui, não tem herança nenhuma. Tá? Os atributos de coordenador são totalmente independentes do atributo de curso. Ok? Olá, slide 39. Qual é a resposta correta aí do slide 39? Diz, a OML, para quem não conseguiu visualizar, a OML permite a representação de classe por meio de diagrama de classes. A classe é representada por um retângulo dividido em 3 compartimentos. Isso é um pouquinho de resumo da teoria que a gente viu. Assinale a alternativa que representa corretamente os 3 compartimentos. O que é que vai nos 3 compartimentos? A opção A diz que é nome da classe, atributo e operações. A opção B, nome da classe, atributo e objetos. A opção C, nome do objeto, atributos e operações. D, nome da classe, atributos e relacionamentos. E, nome do objeto, atributo e relacionamentos. Qual é a resposta correta aí? Ô, professor, que slide é esse que você falou? 39? Professor, que slide é esse aí? 39. Mas não tá assim não, aqui não, tá diferente. Aqui tá 38. Essa é a 38 aqui. Isso, 38. Slide 38, perdão. Ah, tá. Aqui eu tenho uns a mais que eu tirei de antes de colocar, tá? É verdade, é o 38. Letra A, né? Nome da classe, atributos e operações? Isso mesmo. Perfeito. Essa é a opção correta, tá? Então, no retângulo superior, o nome da classe, no do meio, o atributo, e no inferior, as operações. Tá? Slide 39 agora. Qual é a resposta correta? Letra A. Letra A. A associação, generalização e dependência. Na modelagem orientada a objeto, existem alguns tipos de relacionamento. Assim, na alternativa que representa corretamente alguns deles. Alguns deles. Desculpa, o erro de digitação. Isso, associação, generalização e dependência, tá? Multiplicidade, isso é outra coisa. A gente vai depois estudar o outro, que é a agregação. Tá? Agregação e composição. Outro tipo de relacionamentos.
Bom, slide 40. Qual é a resposta correta? E aí tem que ler bem, tá? No slide 40, você tem que ler cada item com cuidado. Alternativa A? Alternativa A. E os colegas, o que acham? Quem é que falou? Cara, tudo é A, né, professor? Tudo é A. Não sei, pode ser. Ainda não sei se todos são A. Alguém aí acha que é outra opção? Não, há uma generalização. Classe, itens gerais que você falou, e subclasse, itens mais específicos. Exatamente. Por exemplo, seria de um item geral lá, que era, por exemplo, animal, para um item específico, tartaruga, por exemplo. Tartaruga era um item mais específico da classe animal, né? Então, uma generalização é um relacionamento entre superclasses, itens gerais, e subclasses, itens mais específicos, tá? Beleza. E aqui. Atributos de cada classe. No qual é que é? 41. Slide 41. Qual é o atributo da classe animal? No slide 41. Nome, ID e idade. Isso. Para quem está visualizando aqui a minha apresentação, é o slide 42, tá? Quem está apresentando quem está visualizando aqui na minha transmissão. Quem conseguiu baixar o slide, é o slide 41. Exatamente, animais, é nome, ID e idade. Tartaruga quais são os atributos de tartaruga? Nome é o ID, a idade é a origem. Exatamente. Atributos de porco? A raça. A raça, somente a raça. Não está herdando de animais, tá? E não está herdando de bicho preguiça tampouco. E a de bicho preguiça, quais são os atributos? Nome, ID, idade e cor. Perfeito. De nutria, quais são as operações? Operações. Definir nome e atualizar idade. Perfeito. Muito bem. Isso mesmo. Tá, slide 42 para quem baixou o slide e 43 para quem está seguindo aqui a aula. Pede as operações de cada classe. Operações agora para nutria, qual seriam? O slide 42 para quem baixou lá o slide. Definir nome, atualizar idade e atualizar tamanho. Isso mesmo. Esses são os atributos de nutria. E de porco, quais são os atributos? Não, atributos não, desculpa, as operações. Operações.
Definir nome, Não há operações, atualizar né? a idade. Não há operações, exatamente, não há operações em cor, tá? Não há, porque não herdou de nenhum, não tem nenhuma herança, não tem nenhuma seta indicando que ela está herdando alguma coisa, e também no retângulo inferior, porque as operações aparecem no retângulo inferior, tá? Esse que está marcado em azul aqui. E não aparece nada aí, tá? Os diagramas do ML não precisam ter cor, tá? Ali essa cor eu coloquei apenas para dar um efeito visual, mas isso não quer dizer que você precisa colocar cor. É somente a regra da UML que tem esse retângulo particionado em 3, somente isso. E a gente usa para fazer esses diagramas você pode fazer à mão, pode fazer assim no editor de texto, como é que eu fiz aqui, mas o mais usual é você usar um software específico para isso, tá? E um software é o Asta. Se vocês puderem, vocês baixem esse software para vocês fazerem alguns trabalhos aí de agora em diante. Já surgiram aí para vocês. Basta, tá? Que a gente ia trabalhar com ele se tivéssemos nossas aulas normais, a gente ia trabalhar com ele no laboratório da faculdade, a gente tem ele, tá? Mas aqui não, a gente não tem. Ok. Então tá claro, né, o que é essa condição de generalização, tá? Vamos ver. Alguém se conectou? Não, acho que saindo. Não se conectou. Tá, ok. Bom, então uma revisão rápida, assim, para ir concluindo o que a gente viu. Uma classe é constituída de dois grupos de elementos, que são os atributos e os métodos. Métodos ou operações ou funções, tá? São toda a mesma coisa. Eu mudei aqui propositalmente. Métodos quer dizer o mesmo que operações, tá? É o que aparece no retângulo inferior, tá? O atributo é uma característica pertencente a essa classe, utilizada para armazenar alguma informação que está associada à classe, tá? Mediante os atributos, a gente consegue fazer referência a uma instância de classe, uma instância específica de uma classe, né? Ou seja, tinha a classe animal, a gente tinha os atributos de animais, me permitiam instanciar diretamente a tartaruga chamada Ruth, tá? Somente ela, tá? Nem todas as tartarugas, mas especificamente uma. Os objetos, por exemplo, se você tem uma classe que é sócio, objetos seria Thiago, Marcos, Victor, esses são os objetos, tá? Objetos da classe sócio. Graças aos atributos de sócio, eu posso fazer referência especificamente a Marcos, tá? Ao objeto Marcos, que é uma instância da classe. Uma instância da classe sócio, tá? E métodos são usados para realizar operações sobre os atributos. Se você tem um atributo, por exemplo, lá, endereço, você pode ter uma operação que é cadastrar, para colocar esse endereço, pode ter também atualizar endereço, tá? Um ou outro atributo confirmar cadastro, alterar o cadastro, tá? São tudo operações que possíveis de serem feitas nessa classe. Então, os objetos são entidades independentes. Dois objetos, mesmo que possuam os mesmos atributos, não são os mesmos objetos, tá? Objetos são coisas diferentes. Uma classe representa uma sociedade de objetos com características e propriedades que os definem. Então, você agrupa determinados objetos dentro de uma classe, tá? Uma classe é representada por um retângulo dividido em 3 compartimentos, que são o nome da classe, os atributos e os métodos ou operações ou funções, como queira chamar, tá? Método, operação ou função são todos sinônimos.
As classes, elas não estão sozinhas dentro do diagrama de classe, mas senão você tem várias classes e você tem relacionamento entre elas. E relacionamentos são setas que ligam as classes. Apresentam rótulos e multiplicidade. A gente já viu que apresenta multiplicidade, né? A gente até discutiu um pouco acerca disso. Que a gente vai ver um pouquinho mais a fundo na próxima aula. Então, aí um exemplo de multiplicidade, né? Tem uma classe aluno e uma classe reserva. Um aluno solicita 0 ou múltiplas reserva, por isso esse 0, ponto suspensivo e asterisco. Né? E uma reserva é realizada por 0 ou 1 aluno. Uma reserva pode ser realizada ou não. Só não, 2 alunos não podem fazer a mesma reserva. Né? No sistema aí, pensando para a biblioteca, você não pode 2 alunos reservar o mesmo tá? Somente 0 a 1. Isso é um exemplo aí de multiplicidade, só para adiantando um pouco. Bom, pessoal, muito obrigado pela atenção. De teoria é tudo por hoje. Só lembrar que eu já coloquei um trabalho prático e eu gostaria que vocês tentassem já encaminhar ele ainda essa semana, tá? Eu coloquei um prazo, eu nem lembro qual era o prazo que eu coloquei no relatório, mas tentem aí encaminhar até sexta-feira, pelo menos. Tá? Há um trabalho acerca de diagramas de sequência, só para a gente já fechar esse assunto de diagrama de sequência. Tá? Acho que entra um pouquinho de caso de uso também e diagrama de sequência. Acho que as duas coisas que eu coloquei no trabalho. Ok? Beleza. Beleza. Então, no trabalho mesmo, já está lá nas indicações, já está até o endereço da pasta. Então, vocês só vão lá na pasta e sobem seu trabalho lá, tá? Acho que agora a gente já tem um pouquinho mais de prática como trabalhar, né, dessa forma aí à distância, então a gente já está um pouco mais habituado e eu acho que vai fluir um pouquinho melhor, né? Vocês vão conseguir mandar os trabalhos antes, tá? Ok. Então, alguma dúvida? Alguém querendo falar alguma coisa? A aula passada também já está. Já coloquei no YouTube, já coloquei um link lá no AVA para vocês, tá? Não sei se vocês já viram. E, bom, eu acho que é tudo então por hoje, pessoal. Vou parar aqui a gravação. Mas, se alguém quiser perguntar alguma coisa, estou aqui, tá? Muito obrigado aí pela atenção.